No vídeo de hoje, a gente vai resolver um desafio de uma vaga back-end aqui na prática, e para deixar isso tudo aqui bem completo, a gente ainda vai aplicar testes unitários para deixar isso tudo aqui bem redondinho. Então, se você está em busca da sua primeira vaga back-end, eu recomendo que você fique até o final e realmente coloque a mão na massa, porque isso aqui vai te ajudar a se preparar ainda mais para as entrevistas técnicas. Então, sem enrolação, antes da gente começar aqui esse vídeo, eu venho pedir para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e acompanhar a gente pelas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então, sem enrolação, vamos entender aqui o desafio do vídeo de hoje. Basicamente, eu tô aqui no repositório do Backend Brasil, pegando mais um desafio, e o desafio de hoje aqui é sobre empréstimos. Então a gente vai precisar criar um serviço que ele vai determinar quais são as modalidades de empréstimos ali que uma pessoa tem acesso. Então aqui as modalidades de empréstimos que a gente vai analisar para disponibilizar ou não para essa determinada pessoa é o empréstimo pessoal, o consignado e com garantia, e cada um desses empréstimos eles possuem uma taxa de juros ali diferente. Para a gente saber se um empréstimo está disponível para uma pessoa ou não, a gente vai levar em consideração alguns campos. Então a gente vai levar em consideração a idade, o salário e a localização. Então, como o nosso serviço tecnicamente vai se comportar, basicamente a gente vai precisar criar um endpoint push aqui para poder receber as informações desse cliente, e a partir do momento que a gente receber esses dados, a gente vai precisar dar um retorno aqui de quais são os empréstimos ali que estão disponíveis para esse cliente. Para a gente saber o que está disponível ou não para o cliente, a gente vai precisar analisar essas sequências de regras de negócios aqui. São bastante, mas a gente vai fazer uma de cada vez para a gente não se embolar. Então, de uma maneira geral, a gente vai receber uma requisição, vai aplicar aqueles requisitos que estão ali embaixo e a gente vai precisar retornar esse payload aqui somente ali com os empréstimos disponíveis para essa pessoa. Então, bora resolver isso aqui, vamos colocar a mão na massa. Eu recomendo que você já abra o site aí do Spring, então é o start.spring.io, e selecione ali a linguagem como Java, o projeto como Maven, a última versão estável ali do Spring Boot. Como dependência, a gente vai utilizar aqui o Spring Web e você pode colocar também o Hibernate Validator aqui também. O group, você pode colocar qualquer um, eu vou colocar aqui como tech.buildRun, e o artifact eu vou colocar como loans, que seria basicamente ali os empréstimos. Aqui em packaging você deixa como jar e a linguagem Java 21. Depois disso tudo, você pode apertar aqui embaixo em generate e ele vai gerar um zip, você importa dentro da sua IDE. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, aí eu volto. Beleza, eu já estou com o projeto importado aqui dentro do IntelliJ, já vamos criar aqui aquele endpoint onde a gente vai precisar receber todas essas informações. Então eu vou criar aqui um pacote chamado controller e eu vou criar uma nova classe chamada Loan Controller. Vai ser uma REST Controller aqui para a gente poder receber as requisições REST, né? E vai ser um endpoint do tipo PostMapping, e o valor ali do path eu vou pegar lá da nossa documentação, que vai ser esse Customer Loans. Então eu copio isso aqui e eu coloco aqui dentro no meu endpoint. Então eu vou definir aqui um public response end. Por enquanto eu não vou definir aqui qual vai ser o response body, a gente já faz isso. E o nome eu vou deixar como Customer Loans também. Beleza. Nesse caso aqui, agora a gente precisa mapear o nosso request e o nosso response. Como a gente viu lá na documentação, a gente vai precisar receber as informações ali do cliente. Então vamos criar aqui um record para a gente poder receber cada uma dessas informações. Então eu vou vir aqui, eu vou criar um novo pacote aqui dentro do controller chamado DTO. E aqui dentro eu vou criar um Customer Loan Request, vai ser do tipo record, e aqui eu vou mapear cada um daqueles atributos. Então a gente tem ali o age, então eu vou colocar aqui o integer age, a gente tem o string CPF, a gente tem o string name, a gente tem o double income, que seria basicamente ali o salário, né? E ali o location, que também é um string. Deixa eu só voltar aqui. Beleza? Então string location. Beleza, então aqui eu já tenho todos os meus requests ali mapeados. Vamos agora mapear qual vai ser o nosso response. Então vamos criar aqui um Customer Loan Response, que também vai ser do tipo record. Aqui esse cara, ele vai precisar retornar uma string chamado Customer, que provavelmente é o nome do Customer ali, do cliente, né? Então Customer. E eu vou precisar retornar depois uma lista de loans, que seriam ali os empréstimos disponíveis. Então aqui eu vou precisar criar mais uma classe para poder mapear esses dois atributos. Então vai ser uma lista de Loan Response. E aqui eu vou colocar como Loans. Vamos criar esse novo record então, o Loan Response, que ele vai ser basicamente o type, né, e o interest rate. Então vamos colocar aqui Loan Type, a gente pode criar isso aqui um enum para ficar mais interessante pra gente. E também vai ser um double, que vai ser o interest rate.
Então, beleza, vamos criar esse enum aqui. Como é algo já da nossa aplicação, provavelmente vai ser um domínio. Eu vou criar um novo pacote aqui dentro do nosso projeto, chamado domain. E a gente aqui dentro, a gente pode criar um novo enum. E eu vou colocar esse enum como loan type. Esse loan type, eu vou pegar cada uma das opções de empréstimo que a gente vai retornar ali para o cliente. Então, seria esse personal, eu coloco aqui. Seria o guaranteed aqui, que é o empréstimo com garantia. E o consignado, que seria esse último aqui. Beleza. Então eu volto lá, vou fazer um import aqui, só ajustar que o nome do campo é type. Aqui a gente tem um interest rate, beleza? E voltando lá para o response, eu só preciso importar o list aqui. Então beleza, eu já tenho mapeado aqui tudo que entra e tudo que sai do nosso projeto. Vamos colocar aqui então, dentro da nossa controller, um request body, para a gente poder mapear que a gente vai receber um customer loan request. Eu posso deixar aqui como loan request. E eu vou retornar, eu já posso mapear aqui o Customer Loan Response. Beleza, então a gente já tem os dois caras aqui bem mapeados. Beleza, então a gente já tem mapeado aqui tudo que vai entrar dentro do nosso projeto e tudo que vai sair. Agora a gente precisa fazer todo o core ali, onde vai ter de fato as nossas regras de negócio para saber quais são os empréstimos disponíveis para esse cliente. Então a gente vai ter que analisar todos aqueles requisitos que estão ali no repositório, que é basicamente essas regrinhas aqui. Para a gente poder fazer toda essa avaliação e tudo mais, eu não vou deixar ali na controller, eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar ali de service. Então, vamos criar aqui mais um pacote. Eu vou voltar aqui, vou criar um pacote de service. Eu vou criar uma nova classe aqui dentro, chamada loan service. Essa classe eu posso anotar aqui em cima como uma service, e aqui dentro eu vou colocar um método que ele vai fazer toda essa regra de negócio. Então aqui a gente vai ter public, eu vou retornar o mesmo payload lá da controller, então é customer loan response, e o método aqui eu vou colocar como check loan availability, para a gente poder ver a disponibilidade do empréstimo para esse cliente. Para a gente saber o que está vindo, eu vou colocar também o customer loan request, que eu vou deixar aqui como loan request. Então aqui dentro a gente vai conseguir aplicar todas as nossas regras de negócio. Então, por enquanto aqui, para tirar esses erros de compilação, eu vou dar um return null, e lá na nossa controller eu já vou injetar aqui a nossa service. Então eu vou colocar aqui um private final, loan service, e eu vou injetar aqui via construtor. Então o que vai acontecer? Quando eu receber uma requisição, eu vou ter aqui o meu loan response, que ele vai chamar o loan service, e ele vai chamar esse método check loan availability. E para isso ele vai passar o nosso loan request. Tendo ali o response, a gente já pode dar um return response entity.ok, e eu vou indicar o meu loan response e já era, beleza. Aqui a nossa controller em tese já está toda redonda, só falta a gente finalizar a implementação lá na service. Então, para a gente poder aplicar essas regras aqui na service, a gente tem algumas opções. Uma opção que a gente poderia fazer seria, a partir do request aqui, a gente começar a pegar cada um dos campos e já ir de fato aplicando ali aquelas lógicas, ou melhor, esses requisitos, né? Para, por exemplo, verificar se o salário é igual ou inferior a 3.000 e ir fazendo essas sequências de regras. Isso aqui é uma opção para fazer, mas a forma como eu gosto de fazer e eu vou apresentar aqui nesse vídeo é colocar isso aqui dentro de classes de domínio para a gente poder ter pequenos métodos ali onde a gente consegue depois testar unitariamente e a regra de negócio ela fica bem isolada. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos primeiro fazer uma conversão para criar aqui nossas classes de fato do domínio. Então eu vou criar uma classe aqui chamada Customer, onde vai ser de fato o nosso Customer classe de domínio e não uma classe de requisição. E eu vou criar uma outra classe chamada Loan, que vai ser a classe ali onde a gente vai centralizar todas as regras de negócios referente ao empréstimo. Na classe aqui do Customer, vamos fazer a construção dos seus atributos principais. Nesse caso aqui eu vou pegar basicamente ali do nosso Customer Request, eu vou copiar cada um desses campos, mas nesse caso aqui a gente vai estar fazendo uma separação entre o que é uma classe ali de Request, ou seja, um DTO, e o que é uma classe de domínio, onde a gente pode ter aqui métodos com regras de negócio de fato. Então aqui eu vou colocar esses campos e eu vou transformar isso tudo aqui para private, só para a gente poder ter isso aqui redondinho. Então private CPF, private string name, aqui embaixo private double income e private string location. Nesse caso aqui eu posso criar um construtor completo e eu ainda não vou criar os getters e setters. Nesse desafio aqui, a gente vai tentar manter todo o encapsulamento aqui nessas classes para a gente ter uma classe de domínio bem fechada. Então beleza, com a nossa classe Customer aqui finalizada, agora a gente vai criar a nossa classe Loan, que é a classe ali de fato do empréstimo. Então o empréstimo, ele sempre está relacionado a um cliente, então eu vou criar aqui um atributo como Customer,
que ele vai ser um atributo aqui dentro da classe Loan. Então, para a gente poder fazer todas as verificações ali e regras em cima de um empréstimo, a gente precisa de um requisito principal, e esse requisito é o cliente. Então, eu vou criar aqui um construtor para a gente receber esse cliente aqui como um parâmetro, e a partir disso a gente já consegue aqui criar os nossos métodos com as nossas regras de negócio. Então aqui, igual a classe Customer ali, eu não vou criar os getters e setters para deixar tudo exposto, eu vou aplicar aqui pequenos métodos onde a gente vai colocar as nossas regras de negócio. Então já vamos aqui para o primeiro método que a gente vai conseguir fazer uma regra de negócio aqui. Então a gente precisa validar aqui se a gente pode conceder, por exemplo, o empréstimo pessoal para esse cliente. Para isso a gente vai precisar fazer essas duas validações. A primeira é se o salário do cliente é igual ou inferior a 3.000. Então vamos criar aqui um método para saber se o cliente ele tem disponível ou não esse empréstimo pessoal. Então vamos criar aqui um public boolean para poder retornar um booleano, né, se ele tem isso aqui disponível ou não. E is personal loan available. Nesse caso, aqui dentro a gente vai colocar todas as regras de negócio. Então já vamos implementar aqui a nossa primeira regra para poder saber se o empréstimo pessoal está disponível ou não para esse cliente. Então o primeiro requisito ali é saber se o salário do cliente é igual ou inferior a 3.000. Para isso, vamos criar aqui uma condicional se customer, e aqui a gente vai criar um método de negócio para poder fazer essa comparação e manter todo o encapsulamento ali. Então a gente vai fazer is income equal or lower than, e aqui a gente coloca o valor ali que a gente quer comparar, que no nosso caso aqui é 3.000. Nesse caso aqui a gente está perguntando se o salário ali, ou melhor, is income, então a gente está perguntando ali se o salário é igual ou menor que um determinado valor, e esse valor aqui a gente deixa parametrizável. Então dessa forma o IntelliJ já começa a reclamar, e a gente aperta aqui Alt mais Enter, e pede para ele criar esse método lá dentro da nossa classe de domínio de Customer. Então aqui a gente vai receber esse value, e aqui dentro a gente faz essa comparação. Então aqui a gente tem que comparar se o salário é igual ou menor que esse valor. Então, se o income é menor ou igual ao value, ele vai retornar esse booleano. Então aqui a gente está fazendo a comparação redondinho. Então a gente pode voltar lá para nossa classe Loan e já criar aqui uma condicional, e aqui ele dá esse indicativo, né? Se o salário do cliente é igual ou inferior a 3.000, ele pode ali ter um empréstimo pessoal. Então nesse caso, a gente já poderia dar um return true aqui. Depois disso, a gente pode avaliar as próximas regras. Então, a próxima regra que a gente tem aqui é se o salário do cliente está entre 3.000 e 5.000, se ele tem menos de 30 anos e se ele reside ali na cidade de São Paulo. Então, vamos criar mais métodos aqui para poder ajudar a gente a fazer essas regras. Então, agora vamos criar um outro método aqui para poder comparar se o salário do cliente ali ele está entre dois valores. Então, vamos fazer um método aqui dentro de Customer, que ele também vai retornar um boolean, e a gente coloca is income between, e a gente coloca aqui um double min value e um double max value. E aqui dentro a gente faz essa comparação. Se o income ele tá melhor maior que o valor mínimo e ele tá menor que o valor máximo, só colocar um igual aqui, né, nos dois. Então aqui a gente está fazendo uma comparação se o salário ele está maior do que o valor mínimo e ele está menor ali que o valor máximo. Então a gente consegue retornar no booleano aqui que ele realmente está entre esses dois valores. Então esse aqui é um dos itens ali daquela segunda regra. O segundo item que a gente precisa comparar aqui é se ele tem menos de 30 anos. Então a gente pode criar mais um método booleano aqui chamado isAge lower than, e a gente passa aqui um value, que pode ser também do tipo int, que a gente está comparando ali com a idade. Então a gente retorna, e aqui a gente faz a comparação se a age está menor do que esse determinado valor. Então a gente já está fazendo aqui mais uma regra, já está deixando esse método aqui preparadinho. Vamos agora para a última, que é referente aqui se ele está residindo na cidade ali de São Paulo. Então a gente pode criar mais um boolean, indicando aqui is from location, indicando aqui uma string, passando essa nova location. Dessa forma a gente faz uma comparação se a localização do cliente atualmente ela é igual ali com a localização que ele quer comparar. Então aqui a gente já deixou todos os métodos preparados. Agora a gente pode voltar para a nossa classe Loan ali, para a gente poder fazer a amarração de todas essas regrinhas. Então a primeira regra que a gente tem que fazer é se o salário do cliente está entre 3.000 e 5.000. Então a gente pode colocar customer is income between 3.000 e a gente coloca ali 5.000. Então se ele está entre esses dois, e tem mais alguma regra para a gente validar, né? Se o cliente tem menos de 30 anos, então customer is
age lower than 30, e a gente coloca mais uma regra aqui, que é referente ali à sua localização, e se ele reside na cidade de São Paulo. Então, is, a gente coloca ali customer.is from location, e aqui a gente coloca SP. Então, se ele bater todas essas regras, o empréstimo pessoal é permitido para ele. Se alguma não for verdadeiro, a gente já nega ali a permissão para esse empréstimo pessoal. Então, beleza, essa classe Loan aqui já tem esse método que está verificando, né, se o cliente ele tem direito ou não a esse empréstimo pessoal. Depois disso, ele precisa pegar qual é a taxa de juros, que é aquela interest rate. Então, vamos criar aqui mais um método, um public, que ele vai retornar um double, que vai ser get personal loan interest rate. Dessa forma aqui, a gente pode fazer uma chamada no método acima, só para verificar. Então, se o empréstimo pessoal está disponível, a gente já retorna aqui para ele qual é a taxa de juros, que nesse caso aqui, se a gente for ver, é 4% para o empréstimo pessoal. Então, vamos colocar aqui 4%, só para poder indicar. E caso ele não tenha permissão ali para esse empréstimo pessoal, a gente poderia jogar uma exception aqui de loan not available exception. Nesse caso aqui, vamos copiar o nome dessa classe e a gente cria aqui uma exception dentro do nosso pacote de domínio. Então vai ser um loan not available exception e a gente pode estender aqui da runtime exception. Então, beleza, a gente já tem aqui os dois métodos principais bem estruturados. Então vamos agora amarrar lá na service só referente a esse primeiro empréstimo para ver ali funcionando e depois a gente começa a fazer para os próximos. Então aqui na loan service, o que a gente vai fazer? Para a gente poder chamar essa classe loan que a gente criou aqui, ela precisa de um customer. Porém, a gente precisa instanciar esse customer a partir aqui do loan request. Então, dentro dessa classe, eu vou criar aqui, ou melhor, desse record, né? Eu vou criar um método, um public, que ele vai retornar um customer, e ele vai ser um método toCustomer. Dessa forma, ele automaticamente vai saber se converter, né, de um request para uma classe ali de domínio. Então, eu vou dar um return, new customer, e aqui dentro eu vou passar os atributos, que seria o age, o CPF, o name, o income e também o location. Dessa forma aqui, essa nossa classe já está sabendo se converter. Quando a gente chegar ali agora na nossa service, a gente pode fazer um customer a partir do loan request to customer, ele já vai fazer essa conversão ali redondinha, e depois disso a gente já cria aqui a nossa classe loan, passando ali o customer que acabou de ser convertido. Depois disso aqui, a gente vai precisar montar esse response. Então a gente vai precisar definir esse DTO aqui e preencher os seus valores ali também certinho. Então vamos criar aqui uma listagem que a gente vai precisar preencher, que é a listagem ali de empréstimo, que são os loans, né? Então vai ser um list de loan response, que foi aquela classe que a gente criou lá na controller. Deixa eu importar aqui o list, beleza? Que aqui eu vou chamar de loans, e eu vou começar com uma lista vazia. Mais abaixo, para a gente poder retornar o Customer Loan Response, eu também vou instanciar ele aqui, e ele vai receber o loan request.name, que é o nome ali do cliente, e também essa lista de loans, tudo certinho. Para a gente poder ir adicionando nessa lista quais são os empréstimos ali disponíveis, a gente vai chamar aqueles métodos que a gente já criou. Então, por exemplo, se loan is personal loan available, ou seja, se o cliente ele tem direito ali ao empréstimo pessoal, a gente vai adicionar nessa lista aqui de loans. Então eu vou dar um add new loan response, e aqui a gente vai passar o loan type como personal, e a gente vai passar também a taxa de juros, que seria loan.get personal loan interest rate. Dessa forma aqui, a gente já está incrementando essa nossa lista aqui de empréstimos e a gente já está retornando ali no final. Então aqui a gente já fez para o empréstimo pessoal e a gente vai seguir a mesma lógica aqui para poder fazer para os outros dois tipos de empréstimos. Então aqui fica um desafio para você, tenta pausar o vídeo, tenta fazer os outros tipos ali de empréstimo e caso não consiga ou queira depois conferir como que ficou, aí eu vou continuar aqui, mas fica aqui um desafio para você caso você queira seguir. Então vamos seguir aqui para poder fazer o novo tipo ali de empréstimo. Agora a gente vai precisar verificar o empréstimo consignado. Então vamos lá na nossa classe Loan e vamos criar mais um método. Vai ser um public boolean e a gente vai colocar aqui is. Deixa eu só pegar esse nome aqui, que é meio complicado de dizer, né? E a gente vai traduzindo então consignado, né? Loan available. E aqui dentro eu vou aplicar a regra. A regra ali para o empréstimo consignado é se o salário do cliente é igual ou superior a 5.000. Então, na outra vez, a gente criou um método se era igual ou menor. Agora a gente precisa criar um método aqui
para fazer o outro tipo de comparação. Então, is income equal or greater than, e a gente muda aqui o nosso sinal de comparação. Nessa forma, a gente já pode dar um return aqui, customer is income equal or greater than, e a gente coloca ali os 5.000, que foi a regrinha que ele pediu. Então, nesse caso aqui, se o salário é maior que 5.000, a gente já retorna que esse empréstimo está disponível para esse cliente. Então, vamos criar aqui mais um método para a gente poder retornar a taxa de juros para esse outro tipo de empréstimo, né? Então, eu vou copiar esse nome aqui. Então, get empréstimo consignado taxa de juros. E a gente faz a verificação se o empréstimo consignado está disponível, né? E a gente retorna a sua taxa de juros, que o consignado, a taxa de juros ali é 2%. Então, a gente coloca aqui 2%. E beleza, tá redondo. A gente pode agora voltar para nossa service e fazer a mesma regra. Se loan.empréstimo consignado está disponível, a gente adiciona ali na lista de empréstimos disponíveis para esse cliente. Então, new loan response, indicando ali o loan type como consignado, e também a gente pega a sua taxa de juros aqui do empréstimo consignado, e a gente já incrementou mais um tipo aqui. Então, antes de continuar, eu só queria fazer uma pergunta se você está gostando desse vídeo, para você deixar um like aqui embaixo realmente e se inscrever no canal. Dá trabalho fazer esses vídeos e trazer aqui pro canal, e você fazendo isso motiva a gente a trazer mais conteúdos como esse aqui. Então, se você está gostando, deixa um like aqui embaixo, por favor. Mas beleza, seguindo aqui, agora a gente precisa fazer para o último tipo ali de empréstimo, que é referente ali o empréstimo com garantia. Então, a gente precisa fazer outros tipos de comparação. Então, vamos ver aqui como que a gente consegue fazer. Então vamos lá para nossa classe do loan e a gente vai criar mais um método aqui para saber se o empréstimo com garantia ele está disponível ali para o cliente. Então vamos pegar o nome ali direitinho, que também é um nome meio complicado, é esse aqui de garantia, né? Então deixa eu botar aqui, beleza, empréstimo com garantia está disponível. E um ponto interessante aqui, se a gente for olhar, é que a regra do empréstimo com garantia, ela é bem igual com o empréstimo pessoal. Então, a gente está vendo aqui, ó, que se o salário do cliente é igual ou inferior a 3.000, se o salário do cliente é igual ou inferior a 3.000, e aqui embaixo ele também faz a mesma comparação, se está entre 3.000 e 5.000, e se o cliente ele tem menos de 30 anos e reside ali na cidade de São Paulo. Então, como a regra é igual, a gente poderia reaproveitar o mesmo trecho de código, só que como o propósito de negócio é diferente, eu prefiro deixar dois métodos ali disponível, porque vai que essa regra aqui muda no futuro, digamos assim, a gente tem dois pedaços de código ali separados. Então, como que a gente poderia fazer? A gente poderia criar esse método aqui, se o empréstimo com garantia está disponível, e a gente copia e cola esse mesmo código dali de cima, só que a gente vai fazer uma abstração para um método aqui privado. Então, vamos extrair esse método aqui. Eu vou extrair para um basic loan available. Dessa forma, ele já dá até uma sugestão aqui para eu trocar a mesma regra de negócio que está ali no método de cima. Eu vou aceitar e ele vai fazer essa comparação. Então, quando eu quiser fazer uma verificação se o empréstimo pessoal está disponível ou se o empréstimo com garantia está disponível, a gente vai para o mesmo lugar para fazer a mesma regra de negócio. Caso isso mude no futuro, só vai impactar essa lógica interna dessa nossa classe e quem chama esses métodos públicos aqui não serão impactados. Então, dessa forma aqui, a gente tem um maior reaproveitamento de lógica, né, para não ter lógica duplicada, e para os consumidores aqui, utilizando o encapsulamento, a gente consegue deixar esse comportamento bem blindado. Então, vou jogar esse método private lá para o final, só para poder não confundir a gente aqui, mas basicamente ficou dessa forma. O empréstimo pessoal e o com garantia reaproveitam a mesma lógica, que é a básica ali que a gente chamou, e o empréstimo consignado, ela tem a sua própria lógica. Beleza, então agora a gente só falta criar aqui um método para poder pegar essa taxa de juros do empréstimo ali com garantia, né? Então vamos criar aqui esse método, vou pegar esse nome, e a gente coloca aqui get empréstimo com garantia. Eu faço uma verificação, né? Se o empréstimo com garantia está disponível para esse cliente. A taxa de juros é 3%, se eu não me engano. Ó, taxa de juros 3%, beleza. E a gente já está com isso aqui redondinho. Voltando lá na nossa service, a gente pode fazer o if. Então, is, empréstimo com garantia disponível. E a gente vai adicionar ali na nossa lista de empréstimo. Então, new loan response, indicando ali o loan type como empréstimo com garantia. E a gente pega também a sua taxa. Então, beleza, é isso aqui. Então, o nosso método, basicamente, ele está redondinho aqui, ó. Empréstimo consignado, pessoal e com garantia. A gente já está fazendo as regras tudo certinho.
Vamos rodar esse projeto aqui só para ver se está tudo funcionando. Então vou vir aqui na nossa classe principal e vou dar um run. E eu vou estar utilizando aqui o HTTP client chamado Bruno para poder testar as APIs. Mas se você quiser utilizar o Insomnia ou o Postman, fica à vontade, vai funcionar da mesma forma. Então eu vou abrir aqui o Bruno, ele abre bem rapidinho. E aqui eu vou criar uma nova requisição. Então vai ser um customer Loans, vai ser um post e vai ser aqui localhost 8080 customer Loans, e ele vai ser uma requisição bem simples. Aqui em body eu vou colocar um JSON e eu vou copiar o body que está lá no nosso exemplo. Então eu vou copiar esse cara aqui e vou jogar aqui no Bruno. Beleza, se eu mandar essa requisição aqui, ele provavelmente já está me retornando, por exemplo, que para esse cliente que eu enviei, ele só está permitindo aqui o empréstimo consignado. Então se eu pegasse, por exemplo, aqui e aumentasse o salário desse cara, sei lá, para 10 mil, e eu botasse ele maior do que 30 anos, né, sei lá, 32, vamos ver o que acontece. Também só o consignado. Então vamos colocar, sei lá, 22 anos, com salário de 3 mil reais, por exemplo. Aqui ele já pode também o empréstimo pessoal e o com garantia, que é um empréstimo ali que ele tem a mesma regra de negócio. Então se a gente vê o consignado, ele só permite ali para quando o salário do cliente é igual ou superior a 5 mil. Então se, por exemplo, aqui eu jogar para 5 mil, a gente consegue ver que ele está retornando os 3 empréstimos ali. Então esse cara aqui, por exemplo, ele estaria disponível para todos. Mas se eu botar, sei lá, Rio de Janeiro, ele provavelmente só vai deixar o consignado. Se eu baixar aqui de 5 mil para 3, esse cliente aqui vai ter outros tipos ali de empréstimo. E só para testar a última regra, se eu colocar um valor aqui acima de 3 mil, então, por exemplo, 3.500, aí esse cliente aqui, como ele está fora de São Paulo e não bateu as outras regrinhas ali, ele não tem direito a nenhum tipo de empréstimo. Então é isso, funcionalmente o nosso projetinho ele tá redondo. Vamos agora dar uma incrementada nele aqui para a gente poder fazer umas validações a mais e deixar ele mais blindado. Então, por exemplo, aqui a gente recebe vários campos, mas a gente não valida, por exemplo, se um campo ele não for enviado. Para isso, a gente vai aplicar uma sequência de validação aqui, utilizando as annotations do Bean Validation. Então, vamos ali na nossa classe de request e vamos fazer umas validações. Então o age aqui eu vou colocar como not null, porque ele vai ser ali um campo obrigatório, e aqui eu estou utilizando o wrapper, né? Então quando o cliente não envia, isso aqui é um valor nulo, e depois disso eu vou colocar um valor mínimo, por exemplo, de 18 anos. Então a idade mínima ali desse cliente para poder fazer o empréstimo vai ser 18 anos. O CPF, a gente pode utilizar a notation aqui, @CPF, que ele vai validar se isso aqui é um CPF válido. O nome, como é um campo obrigatório, a gente pode colocar como not blank. O income ali é o salário do cliente, então é um campo bem importante. Ele vai seguir o mesmo padrão. Vai ser um not null, que a gente está utilizando aqui um wrapper, né? O double com letra maiúscula, então quando não envia, ele fica nulo. E eu posso colocar um salário mínimo, por exemplo, de R$1.000. Então o cliente, para poder fazer a requisição aqui, né? Se ele tem permissão ou não, a gente vai indicar ali o salário mínimo de R$1.000 e a gente pode tirar essa casa decimal aqui. E a location, como também é um campo obrigatório, vou colocar aqui o not blank, para a gente poder validar que todos esses campos aqui, eles estão sendo enviados e eles estão dentro dessas regras. Para a gente poder garantir que essa validação aqui vai funcionar, a gente precisa ir na nossa controller e a gente vai colocar aqui uma annotation chamada @valid. Dessa forma aqui a gente está indicando para poder fazer essa validação dentro desse payload. Então se a gente rodar o projeto novamente, aquilo que antes não estava funcionando, vamos ver aqui agora se ele vai validar. Então beleza, o projeto inicializou aqui redondinho. Se eu fizer uma requisição agora, normal, ele deveria funcionar, beleza? Deixa eu só baixar aqui para ele poder retornar alguma coisa. Show de bola. E se eu tirar algum campo que era obrigatório, ele já começa a me dar aqui um bad request e ele não dá um erro 500. Então se eu tirei a idade, por exemplo, ele já dá isso. Se eu boto, por exemplo, 15, que é uma idade menor que 18 anos, ele já dá um problema. Se eu boto 18, ele já deixa passar. Isso vai funcionar para todos os outros campos também que a gente colocou aquela annotation. Dá pra gente melhorar ainda mais isso aqui para deixar essa resposta um pouco mais customizada aqui, né? Indicando qual campo faltou, qual campo tá errado. Mas se você quer um vídeo completo sobre isso, comenta aqui embaixo que aí eu vejo para trazer aqui pro canal também. Então beleza, o desafio, o código ali funcional tá 100% completo. Vamos agora fazer os testes unitários desse código aqui, para a gente poder garantir que essas regras realmente estão certinhas.